Então, gente, boa noite. Então, qual vai ser o nosso plano de voo aqui? Né? Vou mostrar, tá? Esse conteúdo já está aqui no AVA, né? Aí, cadê aqui? Aqui, ó, risco e incerteza. E depois disso, vamos fazer um exercíciozinho. Lembra daquele conteúdo da aula passada? Para mostrando aquela ideia do projeto e tal. Aí vamos tentar fazer um exercíciozinho aí para praticar aquilo lá, tá? Bom, então estamos aí, risco e incerteza. Então, qual é a questão? Tá? Via de regra, tá? O risco ele está associado à incerteza, né? Então, normalmente a gente associa, né, quanto maior a incerteza, né, maior é o risco. Né? Então, como eu acho que eu já exemplifiquei para vocês, por exemplo, se eu tenho 3 alunos, cada um com média 5, 5, 5, 5. Se eu tirar a média, é 5. Se eu tenho 3 alunos com nota 0, 5 e 10, a média também é 5. Mas qual é que eu tenho a maior incerteza a respeito da média? É naquela turma onde o aluno tirou 0, 5 e 10. Tá? Então, se a gente for ver estatisticamente, né, isso está associado à variância e, consequentemente, a desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância. Né? Então, ou seja, quanto mais aqueles dados variam, maior é o risco. Quer ver um exemplo? Você tem dinheiro na poupança. O que diz que o risco é zero? Né? Ou praticamente zero. Por quê? Você vê que ele vai movimentando de pouquinho, quase imperceptível, né? Pouquinho em pouquinho. Agora, se você vê no mercado, por exemplo, de ações, como é que aquilo flutua, né? Às vezes, dentro do mesmo próprio dia ou durante os dias, você vê que ele flutua demais. Então, você diz que, por exemplo, o mercado, por exemplo, de ações é alto risco, por quê? Porque alta é essa variação que na língua de mercado financeiro, né, de finanças, o pessoal chama isso de volatilidade, né? Tá? Então, é associado a essa questão da incerteza, né? Então, normalmente, quanto maior a incerteza, maior é o risco, né? E, geralmente, o pessoal também associa a risco a coisa, normalmente a coisa negativa, né? Mas, de vez em quando, tem a situação positiva. Tipo, quando você joga, por exemplo, na loteria, apesar de ter um risco pequeno de você ganhar, mas tem, tá? Entendeu? Mas normalmente a gente associa mais risco a uma coisa negativa, tá? Então, o conceito de risco. Então, um fator que pode complicar bastante a solução de um problema de pesquisa operacional e desse que a gente está vendo, né, é incerteza. Igual a gente viu também, lembra lá aquele material lá da aula passada que a gente calculava o risco, né, de terminar o projeto num determinado prazo, né? Tá? Então, a gente também tem essa situação. Então, a grande parte das decisões são tomadas baseando-se em algum tipo de previsão. Eu também acho que eu já falei isso, né? Eu gosto principalmente de usar a palavra estimação do que previsão. E previsão dá a ideia que é de mandinar, né, cara? Olha, o valor vai ser tanto e tem que ser aquele valor. Já a estimação pode até dar aquele valor, mas eu espero alguma coisa em volta.
Beleza? Bom, mas eu espero alguma coisa, né, em volta, né? A gente espera alguma coisa em volta daquele valor, né? Por isso que eu pessoalmente eu gosto de estimação, né? Mesmo, normalmente o pessoal usa isso mais ou menos como sinônimo, né? Mesmo em casos nos quais não sejam necessárias previsões, outro fator complicador é insuficiência de informação. Desta forma, torna-se importante uma análise do grau de incerteza existente no processo de decisão. Tá? Então, o risco pode ser definido como uma estimativa do grau de incerteza que se tem com respeito à realização de resultados futuros desejados. Tá? Então, quer dizer, eu não sei exatamente o que vai acontecer lá na frente. Então, dessa forma, se a faixa de valores previsíveis para um determinado investimento for muito grande, o grau de risco do investimento também será elevado. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Uma empresa está em relação em dúvida a dois investimentos. O investimento A dá um retorno de 1.000 com probabilidade de 100%. Tá? O investimento B oferece retorno de 800 com 30%, 1.000 com 40% e 1.200 com 30%. Né? Aí, qual que escolhe? Vamos dizer, se fosse você escolher aqui, qual que vocês escolheriam? Mas aqui, ó... Se você falar de maximizar, você fala assim, por exemplo, que com 1.200 você tem 30% de chance de efetivação, perto dos 800 você também tem 30%, e 1.000 com 40%, talvez valha a pena. Não, aí, porque se você for olhar bem, ó, se você for ver 800 e 1.000, que é o que o outro que já tem, já deu 70%. Então, você tem 70% de chance do quê? De perder ou, no máximo, empatar. E só 30% de chance de ganhar. Entendeu? Então, na verdade, esse aqui é mais vantajoso. Tá? Esse aqui é mais vantajoso. Por quê? Porque você tem 100% de chance aqui. Entendeu? Então, a chance aqui não compensa. Tanto é que se você calcular a média do retorno aqui, ó, 0,3 vezes 800, 0,4 vezes 1.000, 0,3.200, dá o mesmo 1.000. Tá? Mas só que a probabilidade, tá, é menor, tá, de você chegar no 1.000, que é só 40%. Né? Aí não, de repente, não compensa. Aí, para isso aqui, de repente, começar a compensar, das duas, uma. Ou, em vez de 1.200, você teria que aumentar bem aqui esse valor para compensar, entendeu? Para compensar o risco, né? Então, eu teria que ganhar muito mais, né? Ou você, para deixar o 1.200, você tem que aumentar essa probabilidade aqui, tá? Cara, vocês já viram? Tem um filme, cara, que o cara é professor numa universidade famosa lá de matemática, lá nos Estados Unidos, e ele pega os alunos dele que são fera matemática para levar para cassino. Não viram esse filme, não, cara? Entendeu? Então, cara, o filme é massa, cara. Que pega os caras que são o gênio mesmo da matemática, e aí esse professor treina os caras, entendeu? Porque eles têm um raciocínio matemático violento, né? E aí, que os caras que vão lá e quebra a banca mesmo, cara.
Entendeu? Eu não sei se o nome do filme é esse mesmo, Quebrando a Banca. Deixa eu ver. Eu acho que é esse mesmo, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui mesmo, Quebrando a Banca. Tá? Aí, ó, inspirando a história verdadeira de alunos do MIT que viraram mestre na área de contar carta e ganharam milhões no cassino de Las Vegas. Né? Pô, só para o cara já estar no MIT não é fraco, né? E se o cara ainda é o gênio, né, do MIT, então você imagina que. Mas é legal, cara, esse filme aí. Para quem ainda não assistiu, vai aproveitar aí, semana que vem tem um feriadinho, ou no final de semana, né? Ah, porque você vê como é que o raciocínio matemático ajuda, cara. Né? É. Bom, ué, rapaz, não cai na prova não, mas de repente uma situação pode salvar a tua pele aí, ó. Não vê aí esse povo aí que oferece esses investimentos. Ah, bota aqui que eu vou te pagar 10. Avestruz Master. Quantas pessoas entrou de otário nisso aí? Cara, foi o que eu falava, pessoal. Cara, e te dá 10, 11% ao mês. Bicho, se existisse isso, livre de risco, o mundo inteiro ia parar de fazer tudo e ia criar só avestruz. Você ia ser o único esperto. Entendeu? Tu é que descobriu a pólvora. Entendeu, cara? Rapaz, eu avisando pro povo, rapaz. Hã? Rapaz. Entendeu? Não, bicho, é mais do que tudo, cara. Não tem. Rapaz, se você for pensar, ó, 11%. Olha só. Ó, quer ver? Vou fazer uma conta aqui rapidinho. Ó, vamos dizer, 100 mil reais. Você tem 11%. Esse. Aí, se botar tempo, você quer o mês, né? Então, vou botar aqui 12 meses. E qual vai ser o resultado? Aqui, ó, 1.000 vezes 1 mais 11% dividido por 100 elevado ao tempo. Ó, né? Então, ó, peraí, deixa eu ver aqui. Porque você está calculando o resultado que você vai ter de lucro. Então, 1.000 mais lá, você dobrou o seu dinheiro. Não, peraí, tinha que. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Ué, por que ele não pegou aqui? Porque eu não tinha. Aqui, ó. Olha só. Em um ano, se você põe R$ 1.000, em um ano, tu já tem quase 3.500 em um ano. Isso é mais do que. Porque é juro composto, cara. Tá vendo? Você, em um ano, tu mais do que dobra. Tá vendo? Você praticamente você triplicou em 3,5, 3,5 vezes. Entendeu? Então, cara, não tem como, bro. Entendeu? Aqui em 12 meses, que aqui é 11% ao mês, cara. Então, não tem como. Isso aqui é juro composto. Entendeu? Então, se tu põe em 5 anos, ó, 60 meses, o cara tem, ó, 524 mil. Se o cara botou só 1.000. Tá vendo, cara, que isso aqui não tem base, um trem desse, 11% ao mês. Bicho, não tem lógica um negócio desse, cara. Não tem nada que dê isso aí. Entendeu? Só se de repente for de coisa ilegal aí, droga, sei lá, né? Entendeu? Não. E outra coisa, para você manter isso aí,
você também está supondo que o consumo do avestruz, toda a produção vai ser sempre totalmente consumida. Então, cara, é um extremo que olha, é sem base nenhuma, cara. Entendeu? Que aí o mundo vai viver só de avestruz, cara. Não tem lógica isso. Ela não falou quanto tinha perdido, não, mas ela falou que perdeu pouco, né? Não perdi muito, não, mas. Antes de eu vir aqui para o Tocantins. Eu lá no Rio de Janeiro, não sei se chegou aqui, tinha Fazendas Reunidas Boi Gordo, não sei se chegou aqui, né? Que isso, quando eu estava lá no Rio 98, 97, por aí, tinha isso, entendeu? Era a mesma coisa do avestruz, mas só que era com gado. Lembra daquela época do Rei do Gado? Era nessa época. Aí tinha Fazendas Reunidas Boi Gordo, era o mesmo esquema. Rapaz, naquela época, aquele jogador do Flamengo, que era do Flamengo, aquele Denilson, sei lá, agora esqueci o nome do cara, ele perdeu naquela época 2 milhões nisso aí. Cara, se naquela época, se hoje 2 milhões de dinheiro pra caramba, imagine em 97, 98. Cara, era dinheiro demais. Tá? Então, para você ver como é que... Aí, quem sabe um pouquinho de matemática já não ia entrar numa parada dessa, bicho. Porque não tem lógica. Era a mesma coisa que tinha aquele... Como é que é? Bebom, como é que é? Não sei o que, Express. Que teve essas pirâmides, que teve um monte aqui no Tocantins. Como é que é? Aí que tinha um aqui que teve até uma loja aqui em Palmas, que aí o pessoal... Hã? Não, não, o Inodê ainda tem. Não, eu estou falando uma, que o pessoal abriu uma loja aqui, aí era televisão, não sei o quê. Aí, na hora que começou, não paga, o pessoal foi lá, invadiu e roubou tudo. Esqueci qual que era. Era um trem desse. Cara, então, sempre tem... É porque é a ganância, cara, que o pessoal é. Aí o cara acha que vai ficar rico no mole, igual o tigrinho, né? Que tem nego que é besta que ainda cai num trem daquele. O brasileiro deu o tigrinho? Não. Eles estavam fazendo pix, faziam um pix de R$3, editavam o arquivo, colocavam, mandavam que era 3 mil, 5 mil. Eles olhavam só aquilo ali e acreditavam o valor de 3 mil. Eles jogavam, deu 1 milhão e pouco. Prejuízo do tigrinho. Brasileiro, pode olhar, tem a reportagem falando. Não, cara, mas esse cara, ele também porque o cara alterava ali o negócio todinho para mandar. Esse é ninja mesmo. Não, só pode ser, para ser um cara mala desse jeito, só pode ser, rapaz. Rapaz. Então, vamos lá. Ó. Critérios para decisão sob condições de incerteza. Então, muito casos de definir a probabilidade de ocorrência de possíveis eventos no futuro é uma tarefa bastante complicada. Né? E essa definição, muitas vezes, é resultado da sensibilidade e experiência do profissional. Sendo também interessante que os resultados atribuídos sejam comparados ao de outra pessoa, de forma a se chegar a um consenso sobre o grau de incerteza. Então, aqui, ó, o que a gente vai ver? Como é que a gente vai analisar cenários baseados em acontecimentos? Então, a gente vai ver aqui um exemplo, tá? Baseado, tá? Em cenários. Então, ó, por exemplo, a companhia ABXT Produtos Eletrônicos está considerando o lançamento de um autorrádio e tem 4 opções, ST, LX, LS e GL, que diferem entre si no acabamento e características técnicas. Os lucros anuais que cada modelo pode fornecer são dependentes da escala de produção, que, por sua vez, são funções do contrato com revendedores e fornecedores. Aqui, o que ele vai falar? O custo não varia uniformemente com a produção, já que a maioria de componente
é comprar de fornecedor diferente. Pegar só um blá, blá, blá inicial. E aí, qual é a moral da história? Ele te dá aqui 4 eventos que diz quanto é que vai produzir de rádio em cada um dos eventos. Então, já dá logo para ver, né? Se esse é o ruim, esse é o médio, esse é o bom, esse é o excelente, por exemplo. Tá? E aqui ele está te dando, por exemplo, qual é o lucro de cada modelo em cada um dos eventos. Então, a gente já convencionou. Evento 1 é ruim, evento 2 é médio, o 3 é bom e o 4 é excelente, por exemplo. Legal? Tranquilo aí? E aí, ele te dá qual é o lucro de cada um dos modelos em cada um desses cenários. Tá legal? Tá? Então, você... Quer ver um exemplo? Você pode estimar, por exemplo, aqui na Smart, tipo aqui, suponho que isso aqui sejam 4 tipos de cursos, e aí, dependendo do cenário, você pode ver em dados históricos um curso que foi parecido com esse aqui, quanto é que deu de inscritos num caso ruim, num caso médio, num caso bom e num caso excelente, por exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, aí a gente pode ver, provavelmente, se você der um curso exprimido, por exemplo, igual semana passada, se você quisesse dar um curso segunda, terça e quarta, tinha aquele feriado, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, provavelmente a presença do povo ia ser menor, né? Porque a galera tende a cascar fora, né? Entendeu? Então, estou dando um exemplo. Então, provavelmente, esse seria um cenário ruim, né? Você botar, se você tivesse um curso, por exemplo, naquela semana ali, por exemplo. Eu estou dando exemplo, né? Não sei se realmente é assim, mas suponho, né? Porque a gente vê o modus operandi do povo, do pessoal aqui do Tocantins, né? Quando é trem espremido assim, já... Galera, cara, você viu a cidade? Ficou já na quarta-feira, já começou a esvaziar. Na quinta, já parecia sábado. Sábado à tarde, assim, né? Você já viu que sábado à tarde já começa a ficar vazio, né? Entendeu? Então, de repente, para você ver, né? Então, você vai ver, aqui eu botei lucro, mas aí dependendo da situação, que aí você vai ver, né? O que você vai ver. Que em vez de ver produto, igual eu estou falando aqui para ela, pode ser cursos e eu posso ver a quantidade de pessoas para cada curso, dependendo da situação. Legal? Beleza? Beleza. Então, a gente vai ver vários critérios de escolha. Tá? Como é que eu vou escolher baseado nos cenários? Legal? Então, primeiro, o critério que a gente tem que é o maximin ou minimax. Tá? Então, o que é isso? Ó? O critério maximin se baseia numa visão pessimista do problema. Então, o que é? Eu vou pegar do pior, eu pego o melhor do pior. Tá? E como assim, professor? Supõe-se que, escolhido um determinado modelo, ocorrerá o pior evento possível. Então, vou ver. Por ST, qual é o pior evento possível? Se é lucro, o pior é o menor, né? Então, você vê que está 23. Ó. LX, qual é o menor? 20. LS, qual é o menor? 25. GL, 26, tá vendo? Pegou o menor. Agora, como é max, dos menores eu vou pegar o maior, GL. Tá vendo? Então, nesse caso do maximin, eu vou escolher, por exemplo, o GL. Dos menores, eu escolho o maior. Aí você me pergunta, professor, e o minimax? No minimax, eu escolho quando é o caso contrário. Em vez de ser lucro, uma coisa que eu quero para sempre, é, por exemplo, custo. Então, dos maiores, eu pego o menor.
Entendeu? Então, se fosse o Minimax, é o contrário. Então, eu ia pegar aqui, do ST seria 26, desse aqui seria 28, desse aqui 31 e desse aqui 26. Aí eu ia pegar primeiro o maior, que seria... eu ia pegar os maiores, né? E deles eu ia pegar o menor. Que no caso do maior aqui é 26, 28, 31, quer dizer, seria 26. Entendeu? Que se ao invés de lucro fosse custo, aí eu usar o Minimax. Tá? Eu quero minimizar o maior custo, por exemplo. E se for lucro, eu quero maximizar o menor lucro. Tá? Então, essa que é a... Então, essa aqui seria... A ideia aqui seria o seguinte. Qual seria o maior lucro que eu ia ter no pior cenário? Né? Que seria nesse caso aqui, né? Qual seria o maior ganho que eu ia ter no pior cenário? Tá? Tá legal? Então, quem nesse caso aqui seria o GL. Então, ele está me dizendo o quê? No pior cenário, qual é o maior lucro que eu tenho, o maior ganho que eu tenho? Tá? Tá ok? Então, é por isso que ele está dizendo que esse é pessimista. Tá? E no outro caso, né, eu quero minimizar o maior custo. Tá ok? Tá? Então, aí eu quero saber isso. Tá? Então, a ideia aqui é para você poder escolher em vários cenários. Tá, gente? Isso aqui eu estou mostrando uma técnica, agora eu vou mostrar outras. E depois eu vou mostrar como é que você pode ver entre várias técnicas. Quer ver? Ó? Olha só. Tá vendo? E por outro lado, tornando em cima custo ao invés de lucro, deve-se minimizar o custo máximo. Entendeu? Então, eu pego o maior custo e dos maiores eu pego o menor. Tá? Para ver qual seria a alternativa a escolher. Tá? Entendeu? Por exemplo, imagina, aqui fosse viagens. Né? Aí você tem um custo. Aí você quer ver o seguinte, das que custa mais caro, eu pego, por exemplo, a menor. Então, você já vai saber o máximo ali que você ia gastar. Entendeu? No pior dos cenários. Entendeu? Então, se der certo, tu vai gastar menos. Mas no pior caso, tu ia gastar aquilo. Entendeu? Tá? Por exemplo, se fosse o caso para viagem. Tá? Tá legal? Aí você ia escolher a viagem e no pior caso, se desse tudo errado na viagem, né, seria onde você ia gastar mais. Mas entre as viagens que você ia gastar mais, qual que você gasta menos entre as que você gastaria mais, entendeu? Então, se tivesse uma viagem que desse tudo errado, qual que você ia gastar menos, tá? Então, você tem uma ideia do quê? Se minha viagem der tudo errado, será que eu ia ter grana para honrar isso aqui? Ou ia me lascar? Entendeu? Então, eu falo assim, se eu der tudo errado na minha viagem, eu vou gastar, por exemplo, 10 mil. Até aqui, essa daqui eu tenho como honrar. Então, eu posso ir nessa daqui. Entenderam? Pegaram? Eu acho que dando esse exemplo, clareou melhor a ideia do Minimax. Clareou? Né? Então, você ia ver. Eu ia pegar das viagens, das opções de viagem que eu tenho. Se der tudo errado, qual é a mais barata delas? Porque se der errado, tudo errado é a que vai me dar o maior custo. Então, das que tem o maior custo, qual é o que eu gasto menos? Foi? Beleza? Tá? Então, isso aí já te ajuda a escolher. Porque imagina, se tu escolhe uma viagem e, de repente, no caso otimista, é até mais barato, mas sim, compensação, se der errado, tu tá lascado. Você não vai ter condições de honrar. E aí? Não é não? Não,
Não, então, mas esse aqui é um exemplo. É que nesse caso aqui, olha só, essa alternativa aqui que eu falei, ó, Minimax é o quê? Visão pessimista do problema. Entendeu a moral da história? Você está vendo pelo lado negativo, se der tudo ruim. Entendeu? Tá? Então, por que que isso é bom? Para você saber o quê? Se eu for fazer essa viagem e der tudo errado, será que eu tenho condições de honrar? Entendeu? Tem, mas óbvio, não é tão simples assim. Os bancos, instituição financeira, é obrigado a passar por uma coisa chamada teste de estresse. O que é teste de estresse? O banco investe em título público, investe em ouro, investe em ações, está te dando dinheiro de empréstimo, faz financiamento da casa própria, faz um monte de coisa, né? Aí o que é esse teste de estresse? Se tudo der errado, tudo, o povo que eu dei empréstimo não me paga mais, as ações que eu investi cai tudo, o ouro que eu investi cai, deu tudo errado. Será que eu vou ter patrimônio líquido para honrar com essa situação toda? Por quê? Se eu não tiver, eu posso criar uma quebra sistêmica. Por quê? Porque as instituições financeiras elas emprestam dinheiro entre si. Aí, tipo, uma instituição financeira emprestou dinheiro para outra. Aí aquela quebrou, não tem como devolver. Aí ela não tem como pagar o outro. Entendeu? Porque, por exemplo, antes de vir aqui para o Tocantins, eu trabalhei no mercado financeiro. Então, o que a gente fazia? Aí ficava eu de um lado, com outro cara do outro. Aí a gente tinha a planilha, via o que ia já investir. Aí batia e fazia o desvio sobra de caixa. Aí o sobra de caixa, o que fazia? Na minha época, era aquela ida do telefone, era em 1990 e pouco lá. Aí eu ligava para as instituições financeiras e cotava o valor do overnight, porque que instituição financeira ela pode emprestar dinheiro para outra por um dia sem ter IOF igual a gente tem. Você vê que nós temos IOF regressivo. Então, cara, se você bota dinheiro numa aplicação de renda fixa de um dia, rapaz, praticamente tudo vai de imposto. Aí, a partir de 30 dias que zera. Tá? Nós, pessoa física. Mas banco, instituição financeira, pode emprestar dinheiro de um dia entre eles, para dar liquidez entre eles. Entendeu? Aí, pô, em vez de eu ficar com dinheiro parado no meu caixa, que eu não ia usar, eu emprestava para ele a juro, no dia seguinte ele me devolvia. Entendeu? Então, por quê? Porque às vezes ele precisa de liquidez. Quer ver um exemplo? Tipo, naquele dia, mais gente vai lá no banco e saca dinheiro. Normalmente o banco não tem aquele dinheiro todo lá. Então ele pega de alguém, aí no outro dia tem gente que faz depósito, aí ele resgata, no outro lá. Entendeu? Tem esse esquema todo aí. Aí, se um banco desse quebra, aí tem efeito cascata, cara. Aí esse não paga para esse, que não paga para quê, que não paga para outro, não paga para outro, não paga para outro. Entendeu? Aí qual é o problema disso? Que normalmente, igual aconteceu em 2008, lembra? Aconteceu lá nos Estados Unidos, aquela quebra dos bancos, Lehman Brothers, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o governo federal teve que injetar dinheiro, que senão, ainda mais nos Estados Unidos, que não quebra só os bancos lá, vai começar a quebrar banco do mundo inteiro, porque os bancos do mundo inteiro têm título de lá, né? Entendeu? Então, aí faz esse teste desses cenários, entendeu? Tem que fazer, tá? Então, só para você ver, né, que esse tipo de coisa acontece. Bom, né? Uma coisa, quer ver outra coisa que você pode fazer aqui? Você tem uma cidade, tanta população, tem que abrir lá um fórum, né? Aí você pode ver, baseado em cidades semelhantes nos cenários, onde você gera, e para poder ver o quê?
qual é o tamanho a quem for. Aí tu vai abrir e também, vamos dizer assim, né? E também com uma certa expectativa de crescimento da população. Senão você vai fazer um fórum que dá para atender 200 mil pessoas por ano e não, né? E nem 50 anos não vai chegar. Imagina, tu vai chegar ali em Brigitte Nazaré e cria um fórum para, tipo, por exemplo, do tamanho de Palma, desse daqui de Palmas. Por quando que aquele lugar lá vai ter uma população que precisa de um negócio desse, entendeu? Tá? Então, aí você pode gerar os cenários, né? E ver, baseado nisso aí. Tá? Tá ok? Então, ó, mais uma vez, ó, vocês têm que ter em mente, ó, que esses critérios aqui, ó, visão pessimista, tá? Bom, agora a gente vai ver um critério otimista, beleza? Que é o quê? Max e o min. Então, max é o quê? Das opções, eu pego o maior e dos maiores eu pego o maior de todos. Então, se a gente olhar aqui, ó, no cenário, aqui tem o maior de cada um deles. E eu pego o maior de todos, que é o LS aqui, que tem valor 31. Beleza? Se fosse o min, seria o contrário. Eu pego o menor, os menores de cada opção e escolho o menor dos menores. Entendeu? Seria o quê? Das viagens mais baratas, tu pega a mais barata de todas. Entendeu? Isso aí seria o quê? Eu vou fazer uma viagem, tem que ir para Brasília. Então, eu vou lá, pego quais que são mais baratas, e das mais baratas eu pego a mais barata de todas. Entendeu? Aí, o que normalmente acontece numa passagem dessa, né? A não ser que você seja cliente diamante ou alguma coisa assim do tipo, se der ruim, precisar trocar passagem, der alguma coisa, se lascou, né? Que às vezes, para trocar passagem, é mais caro do que tu comprar outra se bobear. Né? Entendeu? Então, tá falando, pô, por isso que eu visão otimista. Tu tá contando que vai dar tudo certo. Ó, eu não vou ter problema, vai dar tudo certinho. A gente vai nessa visão, né? Dar mais barata, eu pego a mais barata de todas. Tu vê a mais barata em cada empresa. Gol, Azul, TAM. Dessas, mais barata, qual é a mais barata de todas? É tal. E é nessa que eu vou. Beleza? A ideia é essa. Tá legal? Por isso que aqui é visão otimista. Um que eu gosto bacana, eu acho legal, é esse aqui, ó, critério de Hurwitz. Esse é legal. Por quê? Esse critério é intermediário entre o mais pessimista e o mais otimista. Então, dado o coeficiente de otimismo V, que é um valor entre 0 e 1. Óbvio, 1, tu é o cara do otimismo, e 0, tu é o cara do pessimismo. Então, o que é o X max? É o valor máximo. O min é o valor mínimo. Tá? Tanto é, ó, se você é o máximo do negativo, pessimista, o V é 0. 0 vezes o máximo, 0. 1 menos 0, 1. E vezes o mínimo é o mínimo. Se tu é o máximo do positivo, 1 vezes x max. 1 menos 1 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, o mínimo cai fora. Sacou? Então, se tu põe um V ali no meio, ele foi 0,5. Ele vai ficar na metade entre os dois, exatamente. Tá? Tá legal? Então, o V é o índice que você tem, tá? Para coeficiente de otimismo. Se 0, teu otimismo é 0, tu é pessimista. Se é 1, tu é o máximo do otimista. Tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Tá vendo?
Se tu botar o V meio, ele pega o máximo 26, 23, 28, 20, 31, 25, tá, pegou o máximo e o mínimo. E aí calcula o resultante e pega, a princípio, como é lucro, tu vai pegar o maior, né? Tá? Mas aí você que pode regular esse V aí conforme você achar que é o cenário. Pô, você está mais otimista, mais pessimista, está mais né, negativo, 0,3, está mais para positivo, 0,7, 0,8. Aí você que regula isso aí, esse critério aí do Hurwitz. Tá? E aí, olha só que legal. Aqui a gente vê um gráfico de sensibilidade das alternativas variando com V. Olha só que legal isso aqui. Tá? Então, tá vendo? Aqui o V vai variando de 0 a 1. Legal? Então, você vê que esse aqui, o triangulinho, o LS, ele, de 0,2 para frente, ele domina todos os outros. Tá vendo aqui? Tá vendo? Então, você vê, de 0,2 para frente, tu vê que ele domina. Então, eu ia escolher o LS, cara. Por quê? Você vê, 0,2 é quase lá no pessimismo. Então, daqui para cá, você vê que ele sempre domina os outros. Tá vendo? Tá? Então, se você tira esse, o outro seria o GL. Estou falando, tira esse aqui. Você vê que o GL, porque até 0,8 ele domina. Estou falando, tirando esse aqui de cima, tá? Tá vendo? Aí, qual seria o segundo? Eu escolhi o GL, por aí vai. Olhando esse gráfico, você pode ir escolhendo o primeiro, qual seria o segundo, qual seria a terceira opção, e por aí vai. Tá vendo? Fazendo o gráficozinho. Então, isso aqui no Excel é muito fácil, né? É só você, por exemplo, botar uma tabela desse, faz assim, variando o V, e aí você vai calculando a linha para cada um. E depois só desenhar o gráfico, né? Igual tá aqui, tu vê, isso aqui é um gráfico desenhado no Excel, isso aqui. É um gráfico de linha. Não, que eu estou falando, escolheria o GL. O primeiro seria o LS. Porque de 0,2 para frente, ele está em cima, que é lucro, tem que estar por cima. Tá? Então, ele domina. Tirando esse, eu escolheria o GL porque ele está por cima de todos os outros até o 0,8. Tá vendo aqui? Até o 0,8. Estou falando, tirando o do triângulozinho. Não, então, mas presta atenção. Do 0 a 0,8, concorda que é muito maior do que 0,8 a 0,1? Tanto é que o LS, ele perde do 0,2 para cá, o GL está acima dele. Mas concorda que ele perde no tamanho 0,2, mas ele ganha em 0,8. Concorda que 0,8 é 4 vezes maior do que 0,2. Entendeu? Ele domina por muito mais tempo. Quer dizer o quê? Que ele é melhor em muitos cenários. Num número muito maior de cenários que o outro. Entendeu? E aqui, o GL, estou falando, tirando o triângulozinho. Você vê que ele é maior que os outros até 0,8. Sacou? Tá? Se fosse ver em terceiro, seria aqui, o losango, que ele domina o quadradinho até o 0,6. Então, por que 0,6 é maior do que o outro que vai até um, que é 0,4? Concorda? Que 0,6 ocupa um tamanho maior que 0,4. Você vê quem domina por mais tempo. Entendeu? Quer dizer o quê? Que ele é melhor em muito mais cenários que o outro. Tá? Tá ok? Tá? Porque aqui eu tô analisando em todos os cenários, entendeu? Eu não estou olhando em nenhum específico. Se eu fosse ver aqui em um, por exemplo, aqui, num específico aqui, o GL é melhor. Aqui.
Concorda? Dependendo de um ponto específico, com certeza um é melhor que o outro. Mas por que eu vi esse aqui? Que ele domina, ou seja, ele fica por cima em mais tempo. Que como é lucro, eu quero ver o que está mais por cima. Se fosse custo, eu ia pegar o que está mais por baixo, né? Beleza? Legal? Pegaram aí? E esse legal do Hurwitz, que é fácil você olhar assim em vários cenários num gráfico. Tá vendo? É fácil de olhar. E é fácil de olhar por quê? Porque essa função aqui é linear. Né? É uma função linear. Então, por isso que é fácil. É uma retinha. Então, fica muito fácil de ver qual que está por cima mais tempo do que a outra, entendeu? É mais fácil. Tá? Conseguiram entender essa do Hurwitz? Isso vê que é uma conta bem simples, né? V vezes um valor, mais um menos V vezes outro valor. É simples, mas você vê... Não, não tem pergunta, não. Aqui é... O valor lá, por exemplo, se eu somar, dá 49. 49 dividido por 2 dá 24,5. O ST lá, que é essa fórmula embaixo. Tá. Aí esse vai dar sempre o resultado? Não, cara, não, porque eu varia aqui, o V, calma, o V aqui está fixo. Tá? O V aqui está fixo. Beleza? Tá fixo. Aqui eu variei o V, aqui, ó, o V, esse valor aqui, ó. Eu variei ele de 0 até 1. O problema é quando variar, né? Isso, aí vai dando esses valores aqui, ó. Entendeu? Quando varia o valor do V. Aí você calcula. Quando V é 0, quando V é 0,2, quando V é 0,4, quando V é 0,6, quando V é 0,8, quando V é 1. Aí ele, nesse caso, tanto é que você vê que ele só fez esses 5, você vê que ele só tem plotado esses valorezinhos aqui, né? Marcados aqui no gráfico. Tá? Então, tá ok? Tanto é, entendeu? Aí plotou e aí dá para você escolher. Qual você escolheria em primeiro, qual você escolheria em segundo, qual você escolheria em terceiro. Entendeu? Nos variados cenários. Tá? A ideia é essa. Tá bom? Outro critério que tem aqui é o critério de Savage. Esse critério procura determinar o arrependimento máximo de cada escolha. Então, para montar a matriz de arrependimento, determina-se o lucro máximo de cada alternativa. Então, está aqui. Tá? Então, por quê? Se você é uma pessoa racional, no caso de lucro, você sempre prefere mais a menos, né? Entendeu? Tá? A não ser a gente, quando vira pai, vira avô, que aí a gente muda esse conceito. Mas, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, a gente prefere sempre mais a menos. Então, primeiro você vai pegar os maiores valores de cada alternativa e aí você vai fazer o quê? Vai pegar e vai subtrair, tá? O valor, tá? Para cada um deles. Ó. Então, ó, no evento 1 é 27, no evento 8, 29, 31. Aí no evento 1, ó, ele só subtrai 27 dos valores. Tá? Que estava aqui, lembra? No evento 1 era 26, 27, 25, 26. Tá? Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, no caso aqui, o LX é a melhor alternativa no evento 1. Por que o arrependimento dele é 0? Quer dizer o quê? Que ele não é o lucro máximo naquele evento 1. Então, se eu escolher ele, eu já escolhi o melhor. Então, qual é o meu arrependimento? Nenhum. Seria a mesma coisa. Imagina, você entra numa loja, o que você quer pegar? O produto de maior valor, né? Você só pode pegar um, por exemplo. Entendeu?
Você quer pegar o de maior valor, né? Entendeu? Qual seria o arrependimento? Você pegou um que custa, por exemplo, 10 e tinha um logo aqui na frente que custava 20. Olha que arrependimento. Eu podia ter pegado aquele ali, que era 20. Entendeu? Agora, se o maior é 20 e você pegou o de 20, você não tem arrependimento, por isso que é 0. Pegou a ideia? Não paga só o marido dele. Entendeu? Então, a ideia aqui é para você ver o arrependimento naquela situação, entendeu? Então, para cada alternativa, qual é o arrependimento máximo? Então, no ST, o maior arrependimento é 8, aqui o outro é 11, que é o maior valor que dá aqui na linha, né? No LS é 2 e o GL é 5. Então, qual que você escolheria? O que te dá o menor arrependimento, ou seja, se eu erro nele, é o que eu erro menos, o que eu vou ter o menor arrependimento. Entendeu? Nesse caso, eu ia escolher o LS, por quê? Que se eu errar nele, é o que eu ia errar menos, ou seja, onde que eu ia ter o menor arrependimento. Caso eu erre. Entendeu? É isso que dá o critério de Savage, está dizendo, é isso. Caso você erre, onde que você... O erro vai te custar menos. Por exemplo, seria no LS. Tá? No LS, o erro ia te custar menos. Tá? Aí, olha só que legal. Tá? A gente pode depois olhar, comparar todos. Ó. Né? Então, no Maximin foi o GL. No Maximax, LS. Hurwix, LS. Savage, LS. Qual que você ia escolher? Que era o LS, né? Beleza? Pô, ganhou em 3, cara. Entendeu? Professor, se eu tivesse que escolher 2, tira agora o modelo LS da jogada e faz tudo só com 3. E aí faz o Maximin, o Maximax, o Hurwix e o Savage. Aí, qual vai ser o primeiro agora, nesse caso, tirando o LS? Entendeu? Tá? Aí você pode olhar aqui. Então, você vê que aí você vai escolhendo, cara. Você pode escolher nos variados cenários. Entendeu? Tá? Que tendo dúvida, não tendo, tudo mais, entendeu? Aí você pode ver qual é a alternativa mais viável. Entendeu? Quer ver um exemplo? Outra coisa que pode ver, né? Você pode fazer cenários, por exemplo, de atendimento, e qual é o número de magistrado e de funcionários que pode ter. Aí você vê os cenários e vê qual é a melhor alternativa de número de magistrado e funcionário, de repente, para aquela comarca lá. Legal? Cara, eu estou viajando aqui, cara, porque a ideia é passar uma tecnologia, uma ferramenta, depois você vai ver no teu problema real e vai ver onde que você pode aplicar. E tu vê que eu dei uma viajada aqui, dei um exemplo aqui. Né? Mas eu estava analisando a aula passada, aí eu estava pensando como que eu poderia usar essa que o senhor ensinou com base na minha realidade. Uhum. Eu vou até abrir aqui, vou estar mostrando assim, o que eu tinha pensado. Bacana. Eu até coloquei, eu sempre escrevo, porque se... para não perder a ideia. Se não eu não sei se eu já contei para vocês uma história, igual esse negócio tem que escrever logo. Rapaz, quando eu estava fazendo lá o meu primeiro mestrado lá, isso foi em 95, né? Eu estava na parte inicial, né, definindo o que eu ia fazer. Aí vem o orientador, aí não é, é isso, aí não é. Rapaz,
É, Eu levantar meia-noite. não, então, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu estava dormindo, eu sonhei com a solução que eu tinha que dar. Rapaz, eu acordei na hora e peguei e comecei a escrever. Pá, 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 pá. Rapaz, eu levei lá para o orientador. É isso aí mesmo. Agora você acertou. Cara, tu pode achar mentira. Eu tenho o caderno guardado até hoje. Cara, as folhas estão amareladas. Tá vendo? De 95 para cá, tem quase 30 anos, né? Mas tá lá guardada a prova do crime. Entendeu? Esse aqui eu pedi o 16, ó. De 16 às 22 horas. Peraí, deixa eu ver aí o que foi que você...